Oi, meus amores, bom dia! Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje nós vamos abrir o livro de Geografia na página 318 até a página 327. Depois que vocês terminarem essa página, vocês vão lá atrás na revisão e vamos fazer a página 333. Aqui na página 333, vocês irão observar o tempo atmosférico durante uma semana. Então, vocês vão lá colocar cada dia a observação do tempo de manhã, à tarde e à noite. Durante o término desses 7 dias de observação, vocês irão postar para a tia, ok? E para finalizar, a página 334, ok? Entendido? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vimos na aula anterior os tipos de climas predominantes no nosso Brasil. Nós vimos aí que eles têm em comum o quê? As temperaturas elevadas, né? Nós temos um país com temperaturas altas. Bom, e o que a gente vai tratar hoje é em relação ao clima que influencia o desenvolvimento de formações vegetais no nosso país. Ou seja, no nosso país e no mundo. Aqui no livro vai falar não especificamente do nosso país, mas é uma característica que é comum a vários tipos de vegetação. Antes, é preciso sabermos o que? O que é vegetação? Vegetação é o conjunto de plantas que nasce naturalmente em um lugar, sem que haja a mão do ser humano, ok? Então, esse tipo de vegetação que é desenvolvida em determinados lugares, elas são influenciadas pelo clima desse lugar. Porque se esse lugar tiver um clima de temperaturas elevadas, com pouca chuva, certas plantas não irão se adaptar a esse lugar. Agora, outras já vão se adaptar a esse lugar e vão se desenvolver bem. Outras já vão se adaptar a lugares com temperaturas elevadas e com bastante chuva. Então, é por isso que nós falamos que o clima de um lugar influencia o desenvolvimento da vegetação, tá? Das formações vegetais do lugar. Então, a tia quer mostrar aí para vocês 4 tipos muito comuns de vegetação no mundo e principalmente aqui no Brasil. Mas aí vocês vão me perguntar, tia, mas só tem esses 4 tipos de vegetação? Não, existem outros tipos de vegetação que vocês irão conhecer futuramente, ok? Mas aqui vai apresentar 4 principais tipos de vegetação. E para lembrar vocês que a tia vai colocar uma folhinha, tá? Explicando aí os tipos de vegetação. E é preciso que vocês, quem tem facilidade de impressão, que imprima. Quem não tem, pode copiar. Ou quem quiser, se não estiver na sala de aula, pode ir na secretaria buscar. Nas páginas 318 e 319, nós vamos ver 4 tipos de formações vegetais: a floresta,
o cerrado, o campo e a caatinga. Vocês vão perceber que olha como esses tipos de vegetação se desenvolveram bem de acordo com o clima do lugar. Vamos lá. Aqui é uma floresta. Olha aí o tipo de formação vegetal que se desenvolve nesse lugar. Árvores grandes e de médio porte, tá? Várias espécies de plantas são bem desenvolvidas nesse lugar. Por quê? Porque tem um clima de temperatura elevada e chuvas abundantes. Olha aqui. Nos lugares onde o clima se caracteriza por elevadas temperaturas e grande quantidade de chuvas, é propício o desenvolvimento de uma vegetação natural densa e abundante, apresentando diversidade de espécies de plantas, como nessa área aí na floresta do Equador. Então, aqui é uma floresta que se desenvolve bem em lugares com temperaturas elevadas e onde chove bastante, ok? Aqui nós temos um cerrado. Aqui, olhando aqui, a gente vê o que? As plantas secas, mas é porque elas se adaptam bem a esse lugar onde tem esse tipo de clima seco e com poucas chuvas. Quando há período de chuvas, as plantas ficam todas verdinhas. Olha aqui. Em lugares onde o clima apresenta temperaturas elevadas e longos períodos de seca, ou seja, quase falta chuva aí nessa área, no Quênia, retratada na fotografia ao lado, a vegetação composta por árvores de médio porte, arbusto e gramíneas resiste aos períodos de estiagem. Então, aqui no Cerrado, normalmente nós encontramos árvores de troncos retorcidos, tá bom, gente? Aqui nós temos o campo. O campo é um tipo de vegetação formada por plantas rasteiras, como as gramíneas, mas encontramos árvores afastadas uma das outras e também arbustos. E esse tipo de vegetação se desenvolve bem em lugares com temperaturas baixas, ou seja, que é bem frio. Olha aqui. Em lugares de clima frio, com baixas temperaturas e pouca quantidade de chuvas durante o ano, desenvolve-se uma plantação de gramíneas, que são gramas, tá? Adaptadas a essas condições climáticas, como aqui no caso a Islândia. E aqui embaixo nós temos a caatinga. A caatinga, ela é formada por plantas que se adaptam muito bem, tá? Ao clima seco, com poucas chuvas. A vegetação que se desenvolve nesse lugar são com espinhos, as folhas têm espinhos e suas raízes são bem fixas, bem profundas, porque elas têm o objetivo de armazenar bastante água no período quando há chuva, porque passa por longos períodos aí de estiagem. Então, o cacto, tá? É característico desse tipo de vegetação. Olha aqui, há lugares de clima quente e seco, ou seja, de temperaturas elevadas durante o dia e chuvas raras durante o ano, em que se desenvolve uma vegetação natural adaptada à falta de água. Então, um exemplo são os cactos, retratados na fotografia aqui. Aqui é no Arizona, nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, nós encontramos esses tipos de vegetação que foram citados. E aí, a tia vai colocar para vocês, de uma forma bem simplificada, para vocês entenderem melhor, ok?
Então, a gente viu aí a importância, a influência do clima do lugar no desenvolvimento da vegetação. Vocês farão aí a página 320 e na página 321 nós vamos falar que o ser humano modifica a vegetação natural. Isso, nós já vimos que o ser humano modifica a paisagem do ambiente, não já vimos? Então, por que o ser humano, ele altera a vegetação natural do lugar? Quais os motivos? São vários. Eles abrem áreas para desenvolver a agricultura, a pecuária, a extração de minério, a extração de vegetais como a madeira e também para a expansão das cidades, porque as cidades se expandem para o campo. Então, essas árvores, esse tipo de vegetação que é desenvolvido nesses lugares são o quê? São retiradas dali e para poder o ser humano fazer o que tem ali por objetivo. Então, eles causam o desmatamento, a queimada da vegetação para fazer aquilo que eles querem. Mas só que eles não pensam que o meio ambiente está destruindo o meio ambiente, está auto se destruindo também, porque naquele ambiente ali, naquela área de desmatamento, de queimada, não só várias espécies de plantas são retiradas, mas também prejudicam os animais que ali vivem. Então, é necessário que haja o quê? Uma fiscalização. Como a gente viu em outras aulas, é necessário que haja planejamento. E sem planejamento, o meio ambiente sofre e também o ser humano sofre. Porque tudo que necessitamos também são retirados do quê? Da natureza. Ok? Então, vocês vão ver aí várias atitudes do ser humano na página 321, nós vamos ver que ao longo do tempo, as formações vegetais vão se alterando. E quem é o responsável por isso? O ser humano, porque o ser humano, ao desenvolver as suas atividades econômicas, eles precisam de abrir espaço, abrir área para o cultivo de alimentos, que é a agricultura, a criação de animais, como é a pecuária, e a extração de minérios e de vegetais, como a madeira, né? A derrubada de árvores, muitas das vezes, é ilegal, tá? Não é autorizada. E aí é que acontece as alterações, as degradações das formações vegetais. Então, a gente vê que o homem, ele vai fazendo isso porque nos nossos estudos anteriores, nós vimos que o homem vai modificando a paisagem para atender às suas necessidades. E aqui não é diferente. Ele vai alterando, ele vai degradando as formações vegetais também para atender às suas necessidades. E para isso é necessário que haja o quê? Haja fiscalização por parte do governo. Pouco tempo, a notícia que está em evidência nos jornais é justamente a degradação do Pantanal e da floresta amazônica. O Pantanal também é um tipo de formação vegetal existente no nosso Brasil.
Assim também como a floresta amazônica, né? A maior floresta do mundo. E o que a gente vê em noticiários é que estão fazendo queimadas criminosas. E por que isso? Justamente pela ambição do ser humano de expandir as suas áreas de cultivo, de pastagem, de extração de minérios, de vegetais, e também não podemos esquecer que cada vez mais as cidades estão crescendo e esse crescimento vai invadindo o quê? O campo. E aí, quem sofre com isso? São as formações vegetais, a vegetação nativa do lugar, tá bom? E também nós não podemos esquecer que as espécies de animais que vivem nesses lugares. Então, na página 321, nós estamos vendo aqui, ó, queimadas. É o que está acontecendo no Pantanal e na floresta amazônica. Olha aqui, a extração de madeira. Tá vendo? Isso daqui também causa, né, a degradação das formações vegetais. E aqui, olha aqui, gente, essa área aqui sendo totalmente devastada pela extração de minérios. Aqui eles vão abrindo grandes crateras, buracos para a extração de minérios como ferro, bauxita e ouro. Então, a maioria das vezes as formações, né, vegetais são degradadas justamente por isso. Mas nós podemos fazer a nossa parte. Na página 324, nós vamos ver que é necessário que façamos a nossa parte para a conservação do meio ambiente. Então, são pequenas atitudes coletivas ou individuais que mudam, tá? A situação do meio ambiente. O que podemos fazer para mudar a situação do meio ambiente, que nós já vimos que está totalmente degradado? Olha, nós podemos fazer várias coisas, como plantar árvores, como vocês vão ver aqui nessa situação aqui, alunos de escola pública realizam plantio no cocó. Então, vocês vão ver que aqui a situação, a união está fazendo a força. Eles se reuniram, eles se uniram e fizeram o quê? Em uma área, o replantio, ou seja, o reflorestamento. Eles estão fazendo ali o reflorestamento nessa área. E nós também podemos fazer isso. São pequenas atitudes como não jogar lixo na rua, não jogar lixo nos rios. São atitudes de preservação. Quando você está apagando a luz, quando a luz da sua casa, quando está ligada desnecessariamente, ou a televisão, algo assim, você está colaborando com o meio ambiente. Quando você fecha a torneira da sua pia, quando você vai escovar os dentes, quando você está debaixo do chuveiro se ensaboando, você pode ali fechar o chuveiro, você pode ali fechar a torneira para economizar água. Isso é preservar o meio ambiente. Então, a minha atitude, a sua atitude, a atitude de todos pode mudar essa situação. Então, vocês vão ver aqui que é necessário que haja a colaboração de todos e não somente de um.
Não é só o governo que tem que fazer a parte dele. Não, todos nós precisamos fazer. Mas aí eu falo assim, tia, eu não faço nada que prejudique o meio ambiente. Bom, você não faz, né? Vamos ver. Quando você está no celular e está com a televisão ligada, você está tendo uma atitude errada. Você não está preservando o meio ambiente. Por quê? Porque a energia é produzida com a água dos rios de Planalto, se lembra? Então, a força da água nas usinas hidrelétricas vai gerar energia. E essa energia vai chegar na sua casa. Então, quando se constrói mais usinas hidrelétricas, mais áreas serão devastadas para produzir energia. Então, há necessidade de quê? De economizar. Então, são atitudes que temos no nosso dia a dia que vai preservar o meio ambiente. Então, isso daí é muito importante e é obrigação minha, obrigação sua. Então, aqui nós vamos ver também que é necessário fazer o quê? A reutilização de materiais. Sabe aqueles 3 R's? Reutilizar, reciclar e reduzir. Pois bem, é isso que nós precisamos, reduzir a quantidade de lixo no meio ambiente. Então, de que maneira? Fazendo a reciclagem e reutilizando o material, como embalagens, né, de mais diversas embalagens que nós jogamos fora, de produtos que jogamos fora e que podem ser reutilizados. Então, na página 325, você vai ver aí atitudes positivas que vão colaborar para a preservação do meio ambiente, coisa que nós podemos fazer e não somente esses alunos dessa escola e não somente as pessoas, tirando eu, no caso, né? Não, tirando todos nós somos partes desse meio. Então, nós temos sim que colaborar, ok? Então, agora vocês irão fazer a leitura de vocês e vocês irão fazer as atividades que aí estão da página. Nós vamos começar da página 318 até a página 327. Lembrando que nós temos essa sessão aqui, tá? De revisão, que é super importante. Depois, lá atrás, na revisão, página 333, que vocês vão observar durante 7 dias as mudanças no tempo atmosférico. E na página 334. Daqui a pouco a tia volta para nós fazermos a correção. Ótima aula para vocês!